Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e antes de tudo, o que é autodisciplina? Bem, autodisciplina é basicamente a habilidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente quando você não sente vontade de fazer. Pois quando você faz algo que está com vontade, você não gasta suas reservas de força de vontade e autocontrole, então assim é mole. Mas quando as coisas ficam difíceis, dolorosas, desmotivadoras, entediantes e você decide continuar fazendo o que precisa ser feito, é aí que a sua autodisciplina estará sendo exercitada. Veja, não importa quais sejam os seus objetivos, em algum momento você inevitavelmente terá que impor sua autodisciplina para se esforçar até alcançá-los. Do contrário, o mais provável é que você seja tomado pela preguiça e procrastinação. Autodisciplina significa que a disciplina está partindo de você e não de fatores externos. Por exemplo, se a sua intenção é melhorar seu físico na academia, contratar um personal trainer pode ser uma boa opção para aumentar a sua disciplina nos treinos, pois você irá querer honrar o compromisso que fez com essa pessoa. Autodisciplina, por outro lado, significa honrar os compromissos e as promessas que você faz para si mesmo. Nesse vídeo você vai aprender 5 táticas para aumentar sua autodisciplina e que poderão ser aplicadas de forma imediata, então assista até o final, pois o que virá a seguir tem o potencial de mudar completamente o seu comportamento para melhor. Tática número 1. Remova as tentações. O primeiro passo lógico é remover tudo aquilo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Isso porque o nosso cérebro está programado para evitar tudo que envolver esforço, dor ou sofrimento. Então, entre trabalhar duro e assistir TV, nós tendemos a escolher a TV pelo fato de ser muito mais fácil e prazeroso a curto prazo. Porém, tudo fica muito mais fácil quando a única opção que você tem disponível é executar o trabalho que tem em mãos. Portanto, comece a observar quais são as coisas que roubam a sua atenção. Pode ser que no seu caso seja o videogame, o celular ou alguma rede social. Após identificá-lo, tire-o de vista e, o mais importante, torne o seu acesso desconfortável e inconveniente. Por exemplo, se você trabalha em casa e o seu escritório fica a 1 metro de distância do sofá, fica muito fácil querer fazer uma pausa teoricamente rápida e acabar passando o resto do dia afundado no sofá, comendo besteira e assistindo coisas fúteis. Agora, se você manter o controle da TV e o celular em um local que te leve pelo menos mais de 10 minutos para ter acesso, é bastante improvável que você fique sentado na frente de uma TV desligada sem fazer nada por mais do que alguns minutos. Mais improvável ainda será você escolher gastar vários minutos para acessar essas coisas do que voltar ao trabalho. Tática número 2. Haja antes da vontade vir. Seja sincero, quantas vezes você já procrastinou alguma coisa importante por simplesmente não estar com vontade de fazê-la? Várias vezes, não é mesmo? Pois bem, todos nós passamos por isso. E a verdade é que a vontade quase nunca virá. E mesmo quando vem, ela vai embora depressa. É por essa razão que você não deve depender dela para fazer suas obrigações. Lembre-se que você não tem um cérebro programado para ser produtivo e fazer coisas difíceis de forma fácil. Pelo contrário, você e eu temos um cérebro programado para buscar coisas fáceis e rápidas. Um cérebro que tenta alcançar o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Agir sem vontade é difícil, mas não impossível. O segredo é começar, pois assim você tenderá a continuar fazendo o que precisa até terminar. Para tornar isso um pouco mais fácil, você pode utilizar a regra dos 5 segundos da Mel Robbins, que basicamente significa contar 5, 4, 3, 2, 1 e agir. Por exemplo, não está com vontade de estudar? Conte de 5 a 1 e se comprometa a pelo menos pegar a caneta e abrir o caderno. Não está com vontade de treinar? Conte de 5 a 1 e se comprometa a pelo menos trocar de roupa e calçar o tênis. É difícil se convencer de começar algo e ir até o final. Então use isso como um mecanismo que te obrigue a pelo menos começar, pois depois disso é muito provável que continue até o final. Tática número 3. Estabeleça metas, mas foque no processo. A sabedoria popular afirma que a melhor forma de alcançar o que desejamos na vida é estabelecer metas específicas e realistas. Isso com certeza funcionou e funciona para várias pessoas, mas para muitas outras não. O motivo disso é que simplesmente ter um destino claro muitas vezes não é o suficiente para que continuemos fazendo as pequenas ações diárias que são necessárias para se chegar lá. O resultado disso é a perda do foco e logo em seguida a procrastinação.
Segundo James Clear, que é o autor do livro Hábitos Atômicos, você precisa focar no processo e não no destino. A razão disso é que a maioria dos resultados que obtemos tem pouco a ver com as metas que estabelecemos e muito a ver com os sistemas que seguimos. Por exemplo, se você é um treinador, sua meta pode ser vencer um campeonato. Já o seu sistema é a maneira como recruta jogadores, como gerencia seus assistentes técnicos e como conduz os treinamentos. Se você é um empresário, sua meta pode ser construir um negócio de $1 milhão. Já o seu sistema é a maneira como você testa ideias de produtos, como contrata funcionários e como executa campanhas de marketing. Se você é um músico, sua meta pode ser compor uma nova peça. Já o seu sistema tem a ver com a frequência que você pratica, como você analisa e enfrenta medidas diferentes e com qual método você utiliza para receber feedback do seu instrutor. Agindo dessa forma, mesmo ignorando a meta, você ainda atingirá seu objetivo, desde, é claro, que esteja se concentrando nas ações que fazem parte do processo. Quando você tem um entendimento claro das coisas que precisa fazer para alcançar sua meta final, sua autodisciplina é retroalimentada pelo feedback positivo causado pela conclusão dessas pequenas ações diárias, o que não acontece com a meta final, cujo único feedback positivo só vem com a realização da mesma. Tática número 4. Construa uma rotina produtiva de forma progressiva. Todas as pessoas que atingiram grandes patamares um dia começaram pequenas. Então esteja ciente de que nenhuma mudança significativa acontece de forma instantânea. E no fundo você sabe disso, mas esquece de se lembrar desse fato quando o caminho fica desgastante. É incontável o número de histórias parecidas quando se trata de iniciar um novo estilo de vida, como por exemplo, começar a se exercitar. A história sempre se repete, elas começam uma rotina de exercícios e logo nos primeiros dias são atingidas por uma imensa onda de dificuldades. O corpo inteiro dói, parece faltar tempo, cada dia parece ser pior que o outro, o resultado não vem e aí bate a frustração. Muitos nesses momentos acabam desistindo, enquanto aqueles que passarem pelo que é chamado pelo James Clear de Vale do Desapontamento começarão a notar benefícios surpreendentes em suas vidas. A energia aumenta, o humor melhora, o corpo começa a mudar e as pessoas começam a elogiar. Você já deve ter ouvido diversas histórias assim, mas eu estou repetindo mais uma para você para que se lembre de uma coisa. Só vai colher aquele que suportar o processo do plantio, e o plantio está na rotina diária. Portanto, você precisa estabelecer rotinas produtivas e ser implacável na execução delas. Com o tempo, você pode ir evoluindo sua rotina para uma cada vez mais desafiadora, pois junto com ela, você também estará evoluindo como pessoa. Uma boa ideia que você pode adotar é começar identificando as áreas que você precisa melhorar. Para isso, você pode fazer uma lista separando as suas atividades diárias em 3 categorias: as positivas, as neutras e as negativas. As atividades positivas são aquelas que o ajudam a alcançar seus objetivos, como trabalhar, fazer atividade física ou estudar. As atividades neutras são aquelas que quase não têm impacto nos seus objetivos, como lavar louça, ir ao mercado e enfrentar o trânsito. Por último, as atividades negativas são aquelas que te afastam dos seus objetivos, como procrastinar, comer fast food ou reclamar demais. Com essas informações em mãos, ficará muito mais fácil melhorar sua rotina. Logo de cara, tente eliminar o máximo de atividades negativas que conseguir. Já as neutras, tente delegá-las o máximo possível. Caso não consiga, se pergunte: como posso transformar essa atividade neutra em uma atividade positiva? Por exemplo, se realmente tiver que enfrentar o trânsito e não tiver para onde fugir, em vez de reclamar, use esse tempo para ouvir um audiobook ou podcast produtivo. Fazendo isso, você conseguirá preencher sua lista cada vez mais de atividades positivas e cada vez menos de atividades neutras ou negativas. Tática número 5. Lembre-se constantemente da regra 21-90. Para alcançar um objetivo a longo prazo, você precisa fazer ações diárias, e normalmente as mesmas ações do dia anterior. Isso significa que as suas ações repetidas eventualmente se tornarão hábitos, mas é claro, desde que seja paciente para suportar o processo. A regra 21-90 se refere à ideia de que se leva em média 21 dias para se formar um hábito, 66 dias para consolidar esse hábito e 90 dias para transformar esse hábito em um estilo de vida.
Sabendo disso, fica muito mais fácil manter a disciplina quando você se lembra que essas ações repetidas que hoje te custam muita energia, em breve se tornarão automáticas. Mas tenha em mente que nem todo comportamento se enquadra nessa regra, pois segundo um estudo de 2009 conduzido pela pesquisadora Philippa Lally, quando 96 voluntários tentaram formar novos hábitos, o tempo de consolidação dos mesmos variou de 18 a 254 dias. Então realmente não dá para afirmar quanto tempo irá levar, mas isso não pode servir de motivo para não fazer o que precisa ser feito, pois no fundo, a sua autodisciplina só aumentará na medida em que decidir fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo sem nenhuma vontade de fazê-las. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.